Existe uma prisão invisível controlando a sua vida. E o pior, você mesmo entra nela todos os dias. Toda vez que alguém te acusa, toda vez que alguém te interpreta errado, toda vez que alguém questiona quem você é, você faz exatamente o que esperam, você se explica. E talvez isso pareça maturidade, talvez pareça honestidade, talvez pareça justiça, mas não é. Na maioria das vezes, é medo. Medo de ser mal compreendido, medo de perder aceitação, medo de não ser visto como uma boa pessoa. E é exatamente aí que você perde sua força. Imagine um lago calmo ao amanhecer, a superfície imóvel, silenciosa, profunda. Agora imagine alguém jogando uma pedra nele. As ondas começam. É isso que acontece com sua mente quando alguém te provoca. Uma simples acusação e sua paz desaparece. Você entra em estado de defesa. Seu coração acelera. Sua mente corre. Você tenta organizar argumentos, explicar intenções, limpar sua imagem. Mas existe algo perturbador nisso. Quanto mais você tenta provar quem é, menos as pessoas acreditam. Porque o desespero tem cheiro. E as pessoas sentem. Existem pessoas que falam pouco e mesmo assim dominam o ambiente inteiro. Enquanto outras falam demais e parecem pequenas. Não é sobre palavras, é sobre presença. O problema é que você foi condicionado a acreditar que precisa ser compreendido por todos. Mas pense profundamente nisso. Por que a opinião de alguém deveria definir seu valor? Por que você sente necessidade de convencer? Por que algumas críticas atravessam você como facas, enquanto outras pessoas permanecem inabaláveis? A verdade desconfortável é simples. Quem precisa se justificar constantemente, ainda está emocionalmente preso ao julgamento dos outros. Isso destrói sua liberdade silenciosamente. A maioria das pessoas não percebe isso, mas existem jogos emocionais acontecendo o tempo inteiro. No trabalho, nos relacionamentos, na família, na internet, e nesses jogos quem reage primeiro, normalmente perde. Imagine uma chama acesa no meio da escuridão. Toda crítica é vento. Se sua chama é fraca, ela dança desesperadamente. Mas quando o fogo é profundo, o vento apenas passa. Esse é o tipo de presença que assusta as pessoas. Calma, controlada, difícil de atingir, porque pessoas manipuladoras dependem da sua reação emocional. Elas precisam que você explique, que você implore compreensão. Porque no instante em que você faz isso, você entrega o controle da narrativa. Agora observe algo curioso. Quando alguém está realmente seguro de si, ele raramente se explica. Ele não corre atrás da aprovação. Não entra em debates inúteis. Não transforma cada ataque em uma guerra emocional. Ele apenas observa. Como uma montanha observando uma tempestade. A tempestade grita, a montanha permanece. E existe um poder quase hipnótico nisso. As pessoas começam a projetar força em quem mantém estabilidade emocional, mesmo sem perceber. Talvez seja por isso que o silêncio incomoda tanto, porque o silêncio obriga o outro a enfrentar a própria ansiedade. Quando você não reage, o acusador perde o controle da cena. E então, algo estranho acontece. A pessoa começa a se revelar sozinha. Ela aumenta o tom, se contradiz, fica emocional, exagerada, enquanto você permanece imóvel, como um horizonte distante coberto de névoa. Intocável. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, inscreva-se no canal agora, porque poucas pessoas estão dispostas a enxergar essas verdades desconfortáveis sobre comportamento humano. E quem entende isso cedo, passa a viver de outra forma. O mais interessante é que o verdadeiro poder raramente parece agressivo. Ele parece calmo. Pessoas emocionalmente fortes não têm urgência. Elas não precisam vencer cada discussão. Não precisam corrigir toda crítica. Não precisam explicar cada silêncio, porque já não dependem da validação externa para existir. Mas existe um detalhe perigoso aqui. Muitas pessoas confundem silêncio com fraqueza. Só que existe uma diferença enorme entre silêncio impotente e silêncio estratégico. Um nasce do medo, o outro nasce do controle. O silêncio fraco evita conflito porque tem medo da rejeição. O silêncio forte observa, analisa e escolhe não desperdiçar energia. Essa diferença muda tudo. Imagine um lobo caminhando sozinho na neve. Ele não late, não faz barulho, não tenta convencer ninguém de que é perigoso. Sua presença basta. Agora compare isso com alguém desesperado tentando explicar quem é. Quanto mais tenta provar, mais perde autoridade. Porque a autoridade emocional não é construída em argumentos. Ela é construída em estabilidade. Vivemos em uma era onde todos reagem instantaneamente. Mensagens, comentários, discussões, ataques, cancelamentos.
As pessoas vivem emocionalmente acessíveis. Qualquer opinião as desorganiza. Qualquer crítica muda seu humor. Qualquer rejeição destrói sua paz. Pense em quantas vezes você perdeu horas tentando explicar suas intenções para alguém que já havia decidido não entender você. Isso acontece porque algumas pessoas não querem verdade, querem reação, querem acesso emocional, querem sentir que controlam sua mente. Mas existe uma libertação silenciosa esperando do outro lado. Ela começa no instante em que você percebe algo simples. Nem toda acusação merece defesa. Nem toda opinião merece resposta. Nem toda batalha merece sua energia. Isso muda sua postura. Seu olhar muda, sua voz muda, sua presença muda, você começa a falar menos. Mas cada palavra ganha peso. E então acontece algo ainda mais estranho. As pessoas começam a respeitar você sem entender exatamente o motivo. Porque estabilidade emocional transmite poder de forma inconsciente. Agora imagine sua mente como um oceano profundo. Na superfície ondas violentas, opiniões, provocações, ruídos, mas no fundo, silêncio absoluto. Esse lugar interno que você precisa construir. Porque quem domina o próprio estado emocional se torna impossível de manipular, não reagir automaticamente, não viver no impulso, não entregar sua paz para qualquer pessoa. A maioria vive no automático, qualquer provocação, e já estão tentando se defender, como marionetes emocionais. Mas pessoas conscientes interrompem esse ciclo. Elas respiram, observam, escolhem. E nesse pequeno espaço entre estímulo e reação, nasce o verdadeiro poder. Não o poder de controlar os outros, mas o poder de não ser controlado. Isso assusta muita gente, porque uma pessoa emocionalmente independente é imprevisível. Ela não implora aceitação, não busca aprovação desesperadamente, não precisa vencer discussões para dormir em paz. Ela simplesmente continua caminhando, como fogo atravessando a escuridão, calmo, silencioso, imparável. Maturidade emocional é perceber que algumas pessoas sempre verão você através das próprias feridas, não importa quanto explique. E quando você entende isso, algo dentro de você relaxa. Você para de correr atrás, para de implorar compreensão, para de carregar o peso de convencer o mundo sobre quem você é. E então, surge uma presença diferente, mais fria, mais consciente, mais livre, uma presença que não grita, mas também não se curva, porque existe uma força silenciosa em quem já não precisa provar nada. Da próxima vez que tentarem provocar você, observe, sinta o impulso de reagir, mas não entregue sua mente tão rápido. Deixe o silêncio trabalhar, deixe o desconforto existir. E lembre-se, nem toda guerra merece sua voz. Algumas são vencidas pela ausência dela.